Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente tá aqui pra falar das minhas 7 leituras do mês de maio. Não foi o melhor mês em número de leituras, mas eu li coisas fantásticas, então eu não podia vir deixar de compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu quero avisar também que tem um livro aqui em específico que eu não li todo esse mês, tá, gente? Porque senão tem algumas pessoas que podem se espantar com isso, mas não foi lido apenas esse mês. Ele foi finalizado esse mês, assim como alguns outros livros que já apareceram por aqui, como, por exemplo, O Crime e Castigo. São livros, assim, maiores, mais densos, que eu vou lendo aos poucos e quando eu finalizo eu ponho nas leituras do mês. É assim que funciona. É só mesmo pra não deixar ninguém assustado por aí. Agora chega de enrolação e bora falar das leituras. E a minha primeira leitura do mês foi O que Aconteceu com Annie, da A.J. Tudor. Eu acho que é assim o nome dela, se não for, vocês vão ver na capa direitinho. Uma amiga me emprestou esse livro e eu resolvi me aventurar. Aqui a gente vai ter a história do Joey Thorne, que é um homem meio enigmático que volta para sua cidade natal quando acontece um crime por lá. Uma mãe, que era uma professora da escola, acaba assassinando o filho. E esse filho estava muito diferente depois que ele sumiu por alguns dias e voltou. Não parecia mais ele mesmo. Então ela mata essa criança, ela se mata em seguida. E aquilo acaba despertando a atenção do Joey porque a irmã dele também sumiu na infância e voltou super esquisita dias depois, como se não fosse mais ela mesma. E aí ele vai investigar o que de fato aconteceu e a história vai sendo contada pra gente entre presente e passado. No presente a gente vai vendo o desenrolar das investigações dele, como tá a vida dele, tudo que foi acontecendo ao decorrer da vida dele após essa questão com a irmã. E no passado a gente vai vendo como ele era e o que de fato aconteceu com Annie. Então, assim, essa é basicamente a premissa do livro, que foi vendido pra nós como um terror psicológico. Um terror sobrenatural, no caso, assim, suspenso sobrenatural, no caso. Só que assim, gente, vamos lá. Eu sou a pessoa mais medrosa do mundo, sério. Quando eu vejo propaganda de filmes de terror na televisão, eu tapo o ouvido, tapo a cara, porque eu não gosto, sou muito medrosa. Então, assim, quando a minha amiga me emprestou, comecei a ler assim meio com o pé atrás, falei, nossa, eu vou sentir medo no decorrer disso aqui, eu vou perder o sono. Tanto que uma parte mandei uma mensagem pra ela, que eu só ia continuar no dia seguinte, porque o cara tinha tido um sonho ali meio estranho. Só que assim, o enredo é interessante, flui bem, sabe? Não foi nada que se arrastou. Mas de suspense sobrenatural não tinha nada, era super fraco. E aí eu achei que isso foi um ponto assim que desabonou totalmente o livro, porque se você vende um livro como um terror sobrenatural, uma coisa assim meio macabra que vai causar medo no leitor, e não tem nada disso no final do livro, naquilo assim, no desenrolar, nada que possa classificá-lo como, aí acaba se tornando uma história meio fraca, né? Eu li muitos comentários no Scooby, gente falando que a trama era extremamente fraca, mas dando 4 estrelas, gente falando que de terror, tirando o suspense sobrenatural, que foi super mal desenvolvida, a trama é ótima, sendo que é o carro-chefe do livro. Então assim, gente, não entendi mesmo essas avaliações do povo. E pra mim foi um livro 2,5 estrelas, foi uma trama ok, com um final em aberto, de algo assim que eu já vi em N outros livros, nada de espetacular, então não foi uma primeira boa leitura. Aí logo depois eu li Vergonha, da Brittany C. Cherry. Se você assistiu o vlog de leitura, eu vou deixar aqui nos cards, caso você não tenha assistido, vá lá, porque tá bem legal. Foi minha primeira experiência com a autora. E eu gostei muito da escrita dela, achei que assim, é super envolvente, ela tem um ritmo muito bom, ela tem personagens bem construídos, que evoluem muito ao decorrer da trama e que conquistam o leitor, sabe? Cativam o leitor. E aqui a gente vai ver a história da Grace. A Grace ela é uma mulher que, após alguns abortos espontâneos, o casamento dela vai por água abaixo e no momento que ela mais precisa do marido, ele dá um pé na bunda dela. E ela fica desesperada e volta para sua cidade natal para tentar se recompor antes de poder voltar para o seu emprego e para sua antiga vida. Acontece que lá ela é filha do pastor, então eles têm que passar uma imagem de perfeição, uma imagem toda certinha que ela não está conseguindo sustentar no momento. E lá ela acaba se deparando com o Jackson, que é um rapaz com um passado muito sofrido e que perdeu a mãe muito cedo e que é tratado como a escória da cidade junto com o pai. Os dois, assim, em primeiro momento, tem aquela estranheza entre os dois, sabe? Ele trata ela muito mal e depois, quando eles vão se aproximando, eles vão se conhecendo e vão se ajudando a se curar, a se reestruturar,
a descobrirem quem eles realmente são por trás de toda a fachada que construíram ao redor deles, sabe? Do que eles realmente gostam. Então, assim, não é um livro que me arrebatou como todas as pessoas que eu vi no Instagram, enfim, mas foi um livro que eu gostei muito. E como eu já disse, é um livro com um ótimo ritmo, os personagens evoluem, os personagens secundários têm um papel muito fundamental na trama. O final do livro é lindo, é um livro que vai te fazer chorar, ele é bem carregado no drama e a autora soube desenvolver esse drama na medida certa, então assim, gostei pra caramba e espero ler outros livros da autora, porque pra mim ela escreve muito bem. E como vocês viram também no vlog de leitura, nesse mesmo vlog de leitura, eu reli, na verdade, Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Foi uma releitura pro Clube do Livro, e eu tinha lido esse livro quando eu era muito novinha, então assim, minha perspectiva mudou totalmente. Aqui a gente vai ter a história da Catherine e do Heathcliff. O Heathcliff era um menino que foi encontrado pelo pai da Catherine, ele é trazido pra casa e ele não tem uma recepção muito boa, o irmão da Catherine pega um ódio mortal dele já de cara, e ele e a Catherine se aproximam muito, então eles crescem como unha e carne. O Heathcliff, ele é apaixonado pela Catherine, mas ele é um amor bem doentio, assim, ele faz tudo o que ela quer sem nem pensar nas consequências. E a Catherine é uma mulher muito mimada, que tem tudo na mão, tudo de bandeja, e ela acaba tratando ele de uma forma que também, assim, é meio manipuladora, então é um romance bem tóxico, um romance muito, muito tóxico. E nisso, em determinado dia, ela acaba conhecendo o Edgar Linton, acho que é Edgar mesmo, e ela acaba se envolvendo com ele, isso não agrada o Heathcliff, e acaba acontecendo uma determinada coisa entre os dois, ele vai embora, ele volta anos depois, quando a Catherine já se casou com o Linton, e vira uma rede, assim, de pessoas machucadas que vão machucando outras pessoas que não tem nada a ver com isso, pra poderem passar sua dor pra frente, porque eles não conseguem se curar da sua dor, sabe? É um livro, assim, com personagens odiantes, sério. Isso não tem um que você fala, nossa, desse aqui eu gosto. E o que supostamente, assim, você poderia gostar, que é o morador da casa da Catherine, né, que você vai entender o porquê ele foi morar lá, da casa dos Linton e tudo mais, você acaba desgostando dele também no final do livro. No fim das contas, você não gosta de nenhum personagem, mas a história é fascinante, é fantástica. Você fica preso a todo tempo querendo saber por que a história se desencadeou naquele início que está sendo narrado pra gente. E quando essa rede de ódio e de mentiras e de manipulação vai acabar, sabe? Foi um livro fantástico. Eu só passei por alto aqui mesmo, porque eu já falei muito bem dele no vlog, então assistam o vlog e recomendo demais. A Emily Brontë conseguiu construir uma história fantástica, onde ela nos prende durante toda uma leitura, mesmo que a gente não sinta qualquer empatia pelos personagens. Isso é uma coisa muito difícil. Sério, eu amei esse livro, amei a releitura e minha perspectiva mudou totalmente. Valeu muito a pena. E logo depois eu precisava de um romance de época, porque eu não tinha lido nenhum no mês ainda, e eu não consigo passar um mês sem ler romance de época, e resolvi ler Agora e Sempre, da Judith McNaught, que vai contar a história da Victoria, a Tori. A Victoria, ela é uma moça muito família, muito ligada aos pais, à vida dela na América, e todas as certezas dela tendem a mudar quando os pais sofrem um acidente, eles levam a óbito, e ela e a irmã são separadas pelos parentes dela da Inglaterra, dos quais ela nunca ouviu falar. A irmã vai morar com uma avó e ela vai acabar morando com o tio Charles, tendo em vista que a avó não quis recebê-la. Lá ela vai acabar conhecendo o Jason. O Jason é um nobre que tem a vida marcada por uma tragédia muito grande, ele não acredita mais no amor, ele não quer saber mais de casamento. Ele foi um homem que realmente foi muito ferido, assim, pela vida, durante toda a vida, desde a infância até a vida adulta. E ele parece ter uma certa aversão a ela, só que aí os dois vão convivendo, eles vão começando a se gostar, e devido a uma armação do tio Charles, eles acabam se vendo juntos. E é basicamente esse o enredo, que é um enredo bem clichê, se você for pensar a respeito, porque são duas pessoas feridas pela vida que vão acabar se encontrando uma na outra. Até aí tudo bem, eu adoro esses clichês. Eu acho que romance de época é clichê mesmo, entendeu? E o que muda em cada um deles é o desenvolvimento, não é algo que realmente me incomode, eu amo de verdade. O que me incomodou um pouco nesse livro, um pouco não, foi muito mesmo nesse livro, foi a questão do romance, gente. Porque até determinado ponto do livro, eu estava apaixonada pelo romance, eu tava tipo amando muito, tava adorando. E aí surgiram determinadas atitudes do Jason que
pra mim não são aceitáveis em um romance, não são aceitáveis ser apresentadas de uma forma romântica, nem mesmo em um romance de época. Tem determinados pontos que eu acho sim que devem ser abordados da forma como eram na sociedade, até mesmo para se fazer uma crítica social, como por exemplo o machismo, a questão da mulher ser subjugada o tempo todo, a questão do papel da mulher na sociedade. São coisas que sim, eu acho que devem ser abordadas da maneira como foram na época pra gente ter um retrato mais realista, sabe? Eu acho interessante. Mas o que eu não acho interessante, não estou falando que é o caso desse livro, é quando a pessoa romantiza um abuso sexual, quando ela romantiza violência doméstica. Você pode abordar isso no livro, mas sem romantizar, sabe? Sem colocar isso como uma coisa, ai meu Deus, tudo bem porque eu amo ele. Não, isso é uma coisa muito perigosa, até mesmo para romance de época. Como eu já disse, não estou dizendo que é necessariamente isso que me incomodou nesse livro, mas são coisas que, assim, eu realmente acho que quando você romantiza, você tá fazendo um desserviço, sabe? Mas enfim. Tirando esses pontos, assim, do romance, que eu não explicitei o que é, mas que me incomodaram, no geral eu gostei muito da narrativa da autora. Eu achei que ela sabe conduzir muito bem o romance de época, ela sabe transformar o clichê numa coisa gostosa de se acompanhar e que prende a atenção do leitor e que vai instigar o leitor a chegar até o final, que é um ponto muito positivo. Não é toda autora que tem essa maestria, assim, em conduzir esse romance de época. Outro ponto que eu gostei muito são os pontos mais cômicos, assim, da trama, onde os empregados estão ali fazendo fofoca sobre a vida dos patrões, quem dormiu com quem, o que tá acontecendo e não sei o que. Eu adoro esses pontos, eu acho super engraçados. Os personagens secundários também são muito bacanas, são muito bem desenvolvidos. E assim, tirando esses pontos assim que aconteceram entre o casal que me incomodou muito, no geral o romance deles, se não fosse por esses pontos, seria uma coisa muito gostosa de se acompanhar também, sabe? Seria uma coisa muito bonita. Então, no geral, eu gostei sim muito desse livro. Eu tentei abstrair ao máximo esses pontos que me incomodaram. Alguns eu abstraí mesmo porque são coisas da época, outros não deu pra abstrair, mas ainda assim acabou que fluiu bem a leitura, foi gostoso de ler. Tirando as raivas que a gente passa, né? Enfim, vocês viram. Gostei com ressalvas. E aí, minha gente, eu terminei um livro fantástico, sensacional, maravilhoso. Um dos melhores do ano, sem sombra de dúvidas, que foi O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, não sei. Bom, vocês podem ver que o meu livro está todo marcado. E, gente, que livro incrível, incrível. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história do Edmond Dantes, ou Edmond Dantes, eu não sei falar, gente, desculpa, que é um rapaz muito íntegro, muito correto, muito honesto, que tá tendo uma ascensão ali na vida por seus próprios méritos, por sua serenidade, por sua honestidade, e ele vive em função do pai, que já é um homem mais velho, e da Mercedes, que é a noiva dele. Acontece que essa alavancada que ele tá dando na vida, esse seu jeito, acaba despertando muita inveja e ele acaba sendo acusado de um crime que na verdade ele não cometeu e ficando preso durante 13 anos. Na prisão ele acaba conhecendo um certo Abade, que acaba se tornando muito amigo dele, acaba ensinando pra ele tudo o que ele aprendeu durante a vida e que vai, de certa forma, proporcionar pra ele a vingança que ele quer ter das 3 pessoas que foram responsáveis por aquela prisão injusta dele. E o autor, ele constrói essa trama justamente assim, mostrando antes a vida do Edmond, a parte na cadeia e a parte da vingança. Então, assim, é um livro bem extenso, são umas 1.400 páginas mais ou menos, onde a gente vai acompanhar toda a história desse personagem. E assim, gente, tem partes que, por mais que você ache, tipo, não vai se encaixar em nada porque colocou esse personagem, o que tá acontecendo, a trama é tão surreal, a trama é tão incrível, a trama é tão bem construída e inteligente que você chega em algumas partes e fala, caramba, aquilo lá atrás que eu não entendi o porquê fez todo sentido agora. O Alexandre Dumas, ele é extremamente inteligente na construção da trama dele, na forma como tudo vai se enredando, na forma como ele interliga os fatos e na forma como ele evolui seus personagens, como ele vai mostrando a verdadeira faceta desses personagens do ser humano, sabe? É incrível, é fantástico. E assim, só elogio, gente, sério. Eu fiquei apaixonada por essa leitura. Devorei o final, assim, ó, porque eu não conseguia largar, eu queria saber o que realmente ia acontecer. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu vejo que muita gente ama o filme e ainda não se arriscou no livro. Gente, sério. O filme é nada perto do livro. O livro, ele é de uma magnitude
inarrável, assim, e o filme, perto do livro, é muito pobrinho. Sério, o filme, depois que eu li, que eu fui assistir, eu falei, sério, gente, que foi isso que conseguiu fazer com esse livro fantástico, pelo amor de Deus. E assim, não se assustem com esse tamanho, simplesmente leiam, vocês vão amar. É uma leitura fantástica e, ai, só elogios, sério. Tô muito apaixonada, ainda não consegui superar. Eu quero ler muitas e muitas outras coisas desse autor, porque sem condições, assim, pra esse livro. É um dos livros mais inteligentes que eu já li na minha vida. Apaixonada. E aí, gente, eu precisava de uma leitura leve, porque vocês viram que eu li bastante coisa, assim, que foi me intrigando ao longo do mês. Eu precisava de alguma coisa que fosse meio que um escape, que eu tinha certeza que enchia meu coraçãozinho de sentimentos bons, e resolvi pegar Esse Duque é Meu, da Eloisa James, que é o último livro dessa série de contos de fadas, que vai deixar saudade, viu, gente? Porque eu sou apaixonada por ela, tirando, né, o terceiro livro, que não foi tão legal, mas enfim. E, nossa, que leitura, amorzinho. Veio exatamente no momento que eu precisava que ela viesse. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história da Olivia. A Olivia, ela tá prometida em casamento desde que nasceu. O pai, junto com o Duque, fizeram um trato, que a primeira filha mulher dele se casaria com o primeiro filho homem do Duque, que no caso seria um marquês até que o pai viesse a óbito. Acontece que esse casal teve filhas gêmeas, que foi a Olivia e a Georgiana, e por causa de alguns minutinhos a mais, a Olivia acaba pegando o fardo de se casar com o Rupert. Por que ela considera um fardo? Porque o rapaz é totalmente, assim, alheio à realidade, é um rapaz que ele não tem papo, que ele é do jeito dele, todo zen e todo diferentão. A sociedade acha até que ele tem um miolo mole, porque ele não é que nem os outros homens adultos, ele não é que nem os outros nobres. Algumas coisas, por exemplo, o traquejo social é algo muito difícil pra ele. Mas apesar disso tudo, assim, ele tem um excelente coração, que isso meio que acalenta a Olivia, porque é a única coisa que ela pode se apegar pra ter um matrimônio feliz, né? O Rupert vai pra guerra e ela e a irmã Georgiana vão acabar indo pra casa de um nobre que está procurando uma esposa com o intuito de que a Georgiana se case com esse duque, que por acaso é o Queen. Acontece, né, gente, que Olivia e Queen sentem uma atração instantânea e eles começam a se envolver e começam a se conhecer, a conhecerem o passado e o presente um do outro e começam a se gostar. O único problema é que a irmã dela parece muito inclinada em conquistar o Queen para se casar com ele. E aí, né, gente, esse negócio vira uma bola de neve, porque a Olivia, ao ponto que ela já tá prometida, ela não pode se deixar envolver com o Queen, porque a Georgiana é a melhor amiga dela, foi a pessoa com quem ela sempre contou a vida inteira, e ela não quer abrir mão dessa amizade por causa de um homem. E eu pego que o Queen, apesar de saber que a Olivia é tudo que ele não procura, porque ela é muito explosiva, ela é muito dinâmica, ela não segue os modos da nobreza, ela é muito espontânea, que era exatamente o que acabou dando problema no antigo casamento dele, é a pessoa por quem ele tá se sentindo atraído, sabe? Então, assim, é uma trama fantástica, super gostosa, super amorzinho. Eu nunca tinha lido nenhum romance de época em que duas irmãs estivessem interessadas por um mesmo mocinho. Eu achei super interessante, achei muito gostoso de acompanhar. E a gente fica preso até o final, né, gente? Porque a gente quer saber se essas duas irmãs vão entrar num consenso, o que vai acontecer, se elas vão brigar, quem vai ficar com quem, onde o Rupert vai entrar nessa história, porque nenhuma das duas parece nem um pouco inclinada a querer se casar com ele. E assim, um ponto que eu achei muito bacana é que o Rupert, ele é baseado no Forrest Gump. Então, assim, dá pra gente ter uma ideia, sabe, da maneira ímpar em que ele vê a vida, em como ele age na vida, sabe? Então, assim, foi um romance de época muito amorzinho, fechou a série com chave de ouro e, assim, se tornou um dos meus queridinhos favoritos da autora, um dos melhores da série, sem dúvida. E pra finalizar o mês com chave de ouro, eu li Meio Sol Amarelo, da Chimamanda Ngozi Adichie, e, gente, que livro incrível, que verdadeira aula de história que eu tive aqui, de verdade. Eu terminei a trama, assim, encantada com a forma como a Chimamanda escreve, mas também muito perplexa de como vários fatos da nossa história mundial acabam fugindo na nossa educação, sabe? Porque eu não sei em relação a vocês, mas na minha escola, nas escolas que eu estudei, que não foram poucas, né, porque eu estudei em várias, eu nunca aprendi um pouco mais sobre a história da África, sobre a história da colonização. Então, foi uma questão assim que me pegou de surpresa, que eu estudei para ler esse livro porque eu queria estar bem inserida no contexto social. Então, aqui a gente vai ter uma história, né, que se passa na década de 60, vai acompanhar a década de 60 todinha, narrada por três personagens.
que vai retratar o antes, o durante e o fim da guerra civil nigeriana, Nigéria-Biafra, né? Essa guerra civil se deu por questões culturais mesmo, porque a forma de colonização acabou gerando muita animosidade entre as tribos, entre as culturas, e isso acaba se desencadeando na guerra civil nigeriana, né? Que, gente, eu não tô falando muito profundamente porque vai ter um vídeo só sobre ele aqui onde eu vou explicar ponto por ponto essa questão da colonização e, enfim, de tudo. E, assim, de antemão eu já adianto que foi realmente assim, um livro que acrescentou muito em relação a conhecimentos pra mim. E é um livro que ele mostra exatamente como o ser humano se mostra em uma guerra, como ele acaba agindo, o que ele acaba se tornando em um estado de exceção, sabe? E é fantástico. E, assim, sem palavras, de coração mesmo, assim, foi um livro que mexeu muito comigo, que me ensinou muito. Não foi uma leitura fácil, não é uma leitura pra você fazer antes de dormir, porque é extremamente, assim, pesado, é complicado você ler tudo pelo que essa população passou, a questão da fome, a questão do racionamento de comida e a questão de cultura também, dos assassinatos, dos estupros, enfim. É pesadíssimo, mas é muito interessante e em breve tem vídeo aqui. Então, se ficou meio confuso, vocês vão entender no meu vídeo, ok? E bem, pessoal, essas foram as 7 leituras do mês de maio. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre elas. Caso você tenha se interessado por algum desses livros, compre pelo meu link da Amazon, que me ajuda muito. Estamos precisando de um tripé novo, então, por favor, compre pelo meu link. E me contem aí embaixo também se vocês já leram algum desses livros, se gostaram, se tem interesse de ler algum desses livros, que são fantásticos em sua grande maioria, ok? Vamos conversar. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos, talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e de indicarem pros amigos, que ajuda muito no crescimento e me deixa muito feliz, ok? Beijos e até o próximo vídeo.